Bem-vindo ao podcast da Home Church no Japão. Que Deus possa falar com você através dessa mensagem. Se você quer mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou então através da nossa página no Facebook, Seva Japão. Deus abençoe você através desta mensagem, em nome de Jesus. Tua palavra me restaura e me faz crer somente em Ti. Que vai ser de grande bênção. Nós estamos, como eu disse a você, estudando o Evangelho de João, certo? E eu espero que, se você viu o grupo lá, você ouviu a mensagem de semana passada, porque nós vamos dar continuidade dela. E eu gosto desse capítulo 7, na verdade, porque ele tem muitas implicações práticas para nós. E eu estou aproveitando os temas que Jesus está conversando aqui com esses religiosos e com a multidão para trazer algumas aplicações diretas para nós sobre uma das questões que ele está enfrentando aqui. Jesus é nosso espelho, é nosso exemplo maior, né? Ele é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem e nós podemos nos espelhar, olhar para ele como padrão. E aí, diante daquilo que ele sofre, daquilo que ele passa, nós também podemos encontrar aplicações para a nossa vida hoje, trazer isso para o nosso contexto e também ver o poder de Deus trabalhar através dessas verdades na nossa vida hoje. Então, hoje eu quero trabalhar um tema com você que é muito interessante, está em João capítulo 7. Nós vamos ler só 2 versículos, ou 3, 25 a 27, tá? Só esses 2, e eu sei que vai ser de grande bênção. Amém? João 7, do 25 ao 27. Se você ouviu a mensagem semana passada, nós falamos sobre o entendimento que precede a obediência, certo? Isso é um conceito até rabínico da época de Jesus, que todos os rabis concordavam numa coisa, que para você obedecer é necessário que você entenda por que você obedece. E na nossa maturidade cristã, quando nós éramos crianças, nós só obedecíamos porque os pais impõem sobre nós as suas regras. E na igreja também, quando nós somos crianças ainda na fé, nós precisamos de um padrão, de uma referência a qual nos aponte o caminho. Mas isso é por um estágio da vida. Nós não podemos permanecer nessa condição infantil, certo? Nós precisamos crescer. E quando nós crescemos, nós nos tornamos pessoas que têm juízo, têm consciência do que está fazendo, e agora nós precisamos entender aquilo que nós estamos obedecendo, porque senão não nos produz em nós convicção, certo? Obediência por obediência é religiosidade. Nós não queremos uma expressão de religiosidade. Nós queremos uma espiritualidade saudável. E para termos uma espiritualidade saudável, nós precisamos entender o porquê nós fazemos o que nós fazemos. Isso é fundamental no desenvolvimento até como pessoa, certo? Você vai para a escola e você estuda matérias, você aprende na escola, mas agora você precisa aplicar e desenvolver aquilo na sua vida. Assim também é na fé. Nós precisamos desenvolver os princípios, os conceitos da fé cristã para que elas se tornem verdades para nós e que se tornem convicção que transforma nossas vidas. Então é importante entendimento preceder a obediência. E hoje, Jesus vai nos dar algumas ferramentas, né, que nós podemos usar diretamente ou indiretamente para que nós possamos chegar a esse conceito também cristão de perfeição. Eu disse semana passada de que Deus deseja que nós sejamos perfeitos. Mateus 5,48 é muito claro nisso. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Jesus disse isso. Então, a fé cristã impõe que sejamos perfeitos, mas há uma diferença enorme entre ser perfeito e ser um perfeccionista. Deus não quer que sejamos perfeccionistas. O perfeccionismo é uma doença. A perfeição é um desejo nobre. Então, todos nós desejamos ser perfeitos, embora sabemos as nossas limitações. Ninguém aqui chegará a esse estado enquanto não for recebido na glória, ok? Mas a Bíblia requer que nós desejemos isso. Então é importante que todos nós, todos os dias, tenhamos uma oração que diz assim: Senhor, me permita ser perfeito em Ti hoje. Em Ti, porque só nele mesmo, gente. Na nossa condição humana nós não somos capazes. Então esse desejo existe. A questão é, como é que Deus trabalha isso em nós? Como nós chegamos a esse lugar? Certo? É isso que nós vamos ver hoje, amém? Então vamos ler a Bíblia, fica de pé comigo. Nós vamos ler esses 3 versículos aqui, 25, 26 e 27. E eu quero que você leia em voz alta aí na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia, para você ter essa prática de leitura da Palavra de Deus. E aí nós vamos trabalhar isso aqui de uma forma muito bacana e bem prática hoje, tá, gente? Vai ser muito conteúdo bom para você já levar para a sua vida hoje. Vamos lá? Vou contar até 3, você lê na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia, amém? Todo mundo do teu lado aí tem Bíblia aí, tá ok? Vai ler junto aí? Beleza. Bem alto, hein? Vamos lá? 3, 2, 1. Então... Amém. Amém. Pode sentar. Se eu fosse dar um tema, essa mensagem seria as 2 melhores amigas dos cristãos. Ok? As 2 melhores amigas
dos cristãos. Vamos ao texto. O que está acontecendo aqui? Bom, existe um rumor que é feito pelas autoridades judaicas que eles querem matar Jesus. E isso começa a se espalhar por todas as regiões ali onde Jesus está ministrando. Nós vimos isso já no capítulo 5, e no começo desse capítulo também nós vimos essa expressão radical, religiosa, extremista, de que eles desejam matar Jesus pelo que ele fala e pelo que ele faz. E o que ele está fazendo? A própria Bíblia diz que ele faz o bem por onde que ele for. Então as pessoas estão querendo matar Jesus porque ele faz o bem. E essa doutrina de Jesus começa a criar uma divisão entre os próprios judeus. Nós vemos, por exemplo, o caso de Nicodemos, no capítulo 3, que ele aceita o ensinamento de Jesus e começa a confrontar até os próprios líderes religiosos, dizendo assim: ei, nós precisamos pelo menos ouvir esse homem antes de condená-lo. Então já existe uma divisão entre as castas religiosas daquela época, mas a casta que era oposta a Jesus era extrema e radical, era talibã, tá, gente? Eles queriam ver um cara morto, eles queriam ver sangue, era extremo ao extremo. E a questão é, quais eram as condições e por que Jesus está perdendo a sua popularidade entre a multidão? O que está acontecendo aqui é uma perca de popularidade. E deixa eu dizer uma coisa entre aspas aqui, que não está nem nos meus bolsos aqui, mas o Espírito está me falando isso, então eu vou falar, tá? Que é o seguinte: quanto mais parecido com Cristo você é, menos popular você fica. Não é verdade? Né? Porque você começa a confrontar o status quo. Você começa a não ir com a multidão, ir com a massa, do jeito que ela pensa. Você começa a se tornar uma verdadeira contracultura de tudo. Né? Na fábrica tem um jeitinho brasileiro de fazer as coisas, mas a fábrica dita regras, e você segue as regras. E se você for contra a massa e aquilo que a multidão quer que você faça, você vai ser exposto, você vai ser rejeitado, você vai ser criticado. Né? Você não vai fazer parte do grupinho, entendeu? Então quanto mais popular, pior. Quanto mais Cristo, menos popular. Isso é verdade. Então o que aconteceu com Jesus que ele começou a perder a sua popularidade? Isso é tão verdade como nos dias de hoje. Repare só as questões. Primeira ele vinha de origem humilde. Se Jesus era para ser um rabino, um grande estudioso da lei, um grande mestre, ele deveria ser da casta religiosa e vir da elite. Então, porque ele era de origem humilde, ele começa a ser rejeitado. Primeira coisa. Segunda coisa, ele não cedia aos anseios da multidão. Ah, vocês vão atrás de mim só porque vocês querem pão, né? Não vou dar pão hoje não pra vocês. É pelo que eu falo e que eu tenho a oferecer a você, que é a salvação, ou porque eu estou alimentando o estômago de vocês? Jesus não cedia aos anseios das multidões e também não cede aos nossos anseios, não é verdade? Acho que uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã é que nós experimentamos, quando nos convertamos, um período de graça, né? Parece que tudo dá certo. Não é verdade? No começo da fé, tudo dá certo, gente. Você faz uma coisa, a porta abre, você ora, aqui acontece. Mas aí chega o período de provação, ou seja, Deus começa a checar nosso coração. E quando ele chega ao nosso coração, nós encontramos o silêncio do Senhor. Quem é que já passou pelo silêncio do Senhor? É um período de maior crescimento da sua vida. Se você não passar por isso, você não cresce. Né? Até a criança, quando ela desenvolve, cresce, se torna adulta, ela tem que sair de casa. Tem que cozinhar por si mesma, tem que arrumar trabalho, tem que pagar conta. Né? Só as contas chegar para ver se a pessoa é adulta. Né? É só chegar as contas. Jesus também, mesma coisa, entendeu? Então é nesse período de silêncio que nós começamos a aprender. E quando ele para de ceder aos nossos anseios, é que nós descobrimos a verdadeira fé. Ela está ali em nós. Então Jesus não cedia aos anseios da multidão. Outra coisa, ele não tinha pretensões políticas revolucionárias. Queriam fazer ele rei, nós já lemos isso no capítulo 5. Queriam fazer ele profeta, ele não estava interessado em nada disso. Até os discípulos que caminharam com ele 3 anos não entenderam a mensagem. Porque lá no Atos, no capítulo 1, você vai ver, perguntando a Jesus ali, Jesus ressuscita entre os mortos, aparece entre eles e eles perguntam: quando que o Senhor vai restaurar Israel, a política, a posição política predominante da época? Tá vendo? A ideia deles era ainda política. Eles ainda não tinham entendido qual era o tipo de revolução que Jesus queria fazer. E isso estava causando divisão entre eles. E outra coisa, as suas extraordinárias reivindicações que ele procedia do Pai. Aí que pegou. Jesus, na verdade, foi crucificado por blasfêmia. O que é blasfêmia? É dizer que ele é Deus. Então a divisão começa e esse povo sanguinário quer ver morte, quer ver sangue. E aí começa a se espalhar uma enorme perseguição. E hoje nós vamos falar de coisas reais, tá, gente? Nós vamos cair na real aqui hoje. Então você vai precisar apertar o cinto aí, porque não vai ser bonzinha hoje a mensagem, não. Vai ser aquelas mensagens que nos confrontem,
que nos ajuda a enxergar realmente onde nós estamos na nossa fé e quais são os instrumentos e ferramentas que Deus usa para construir um caráter maduro em nós. Isso é fundamental. Então, as duas melhores amigas do cristão. Mas deixa eu, antes de eu entrar e falar quais são elas, deixa eu dar um aviso legal aqui. No inglês a gente fala disclaimer. Disclaimer é aquilo que tem na bula do remédio. Diz assim, ó, não tome isso aqui fora de hora, entendeu? Porque você vai ter um problema sério, vai acontecer isso, aquilo. Ou aquilo que vem nos filmes, quando você assiste assim, ó, para menores de 13 anos ou para menores de 18 anos. Então, deixa eu dar isso aqui primeiro. Que é o seguinte, tudo na nossa vida é uma questão de perspectiva. E mais do que isso, é como você interpreta a sua vida. Tudo é isso. A forma como você interpreta a sua vida gera consequências boas ou consequências ruins para você. Certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático para você entender o que eu estou falando. Vamos dizer assim, eu e o Wagner, semana passada, conversamos todos os dias. Eu vim aqui socorrer ele em alguma coisa, ele foi lá em casa socorrer a mim em outra coisa. Nós oramos juntos por uma situação específica e tal. Aí essa semana eu não falei nem um dia com o Wagner. Pode pintar na consciência dele a seguinte interpretação. Poxa, será que ele só queria meu favor? Será que ele só precisou de mim na hora que ele está precisando? Pô, por que ele não me ligou essa semana? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele está chateado comigo? Tipo, começa a bolar ideias mirabolantes aí, começa a gerar um monte de coisa, certo? E do meu lado eu falo assim, poxa, que bom que não aconteceu nada ruim com o Wagner essa semana, ele não precisou me ligar. Né? Também que ele deve estar firme na fé, porque ele não precisou de oração essa semana, ele deve estar buscando isso com outra pessoa. Talvez ele replicou aquilo que nós fizemos com outro alguém. São duas interpretações completamente de uma situação, e nenhuma delas é real. Você está entendendo? E a forma como nós interpretamos tudo na vida faz toda a diferença, queridos. Agora, isso é um problema nosso desde o início. Eu não sei se você reparou isso. Por exemplo, lá no Gênesis, Deus dá o primeiro conselho da história. Gênesis 1:28 é o primeiro conselho da história. E Deus fala assim para o homem, fala assim, você tem que multiplicar, você tem que produzir, você tem que construir, você tem que cuidar da sua família, você tem que fazer... Deu o comando natural lá, né? Que a gente chama isso na teologia, né? A ordem natural das coisas. Qual o propósito do homem na Terra? Alguns capítulos depois, na história, na verdade, o tempo era curto, mais do que isso, talvez, outro conselheiro aparece na história. Por um bom tempo daquela história, o homem só tinha um conselheiro. Era Deus. Ele só falava com Deus. E de repente, lá no capítulo 3 do Gênesis, nós vemos que um novo conselheiro entra na história. E o conselho desse conselheiro é completamente oposto ao conselheiro verdadeiro. E naquele momento, o homem e a mulher precisam interpretar aquele conselho e tomar uma decisão diante dele. E você sabe muito bem o que acontece. Eles ouvem o segundo conselheiro e a nossa história está aqui até hoje por causa disso. A forma que eles interpretaram a vida tem consequências de milhares e milhares de anos. E milhares de gerações, na verdade. Sabe por quê? Aqui está o primeiro princípio antes de nós entrarmos no miolo do estudo hoje, que é o seguinte. Todo ser humano precisa de uma verdade fora de si mesmo para interpretar a vida. Ninguém nasce sabendo tudo, né? Você tem que aprender a engatinhar, tem que aprender a andar, tem que aprender a comer, tem que saber o que é bom para você comer. E tudo isso se estabelece através do padrão e da experiência dos seus pais. Se você teve bons pais, talvez você foi bem nutrido, você teve uma boa experiência de vida, você é uma pessoa responsável hoje, né, adulta. Se você teve pais ausentes ou péssimos pais, talvez você é uma consequência dessa história. Então você está interpretando e você está buscando a verdade fora de si mesmo. É assim com o homem. Naquele primeiro conselheiro, ele estava buscando uma verdade fora de si mesmo. E nós, como cristãos, nós só temos um padrão de verdade que nós podemos buscar. Nossa regra de prática e fé, que é a palavra de Deus. Se nós começarmos a interpretar o mundo e a vida e os nossos relacionamentos a partir de outra verdade, nós vamos sofrer as consequências dessa interpretação. Então, é uma coisa muito séria que nós vamos conversar aqui agora. Porque essas duas melhores amigas do cristão se chamam perseguição e tribulação. É o que está acontecendo com Jesus aqui. Ele está passando por tribulação e por perseguição. E é esse caminho que vai construir a ponte para a nossa salvação. Se Jesus não passasse por perseguição e tribulação, ele não seria crucificado. É lá na cruz que ele está no centro da vontade de Deus. É ali que se estabelece o projeto de Deus. O desejo de Deus e a vontade dele desde o início era que ele chegasse lá. E ele quer que também nós cheguemos aonde ele desejou que nós chegamos. E para isso é necessário que nós tenhamos uma interpretação clara do que essas coisas significam.
O que é tribulação? O que é perseguição? Como que eu trabalho isso na minha vida? Como eu interpreto isso? Você pode ter duas interpretações. Você pode olhar para a perseguição e tribulação como suas amigas e ferramentas úteis de Deus para trabalhar o seu caráter, ou você pode olhar como uma inimiga a qual você quer escapar, ou a qual você não deseja enfrentar, ou a qual você se torna, sei lá, uma pessoa vitimizada por elas. Tem duas interpretações a fazer aqui. Eu espero que nessa manhã você escolha a interpretação correta. Você escolha a interpretação do Criador, daquele que te gerou, daquele que te criou, daquele que te fez com propósito, que te fez para a glória dele. Para que você comece a enxergar as situações da sua vida como verdadeiras tribulações e até verdadeiras perseguições, ou simplesmente consequências das nossas decisões e dos nossos atos. É muito importante fazer essa reflexão madura, adulta, sobre a vida e sobre essa questão. Então nós vamos começar a trabalhar isso agora, porque é um texto sobre perseguição, eles querem matar Jesus, e pelas causas piores e erradas e equivocadas. E agora eu quero trazer isso para nós, e nós vamos olhar a tribulação e a perseguição, e refletir sobre elas de uma forma séria, adulta, e compreender, identificar se essas coisas que nós estamos passando hoje na vida, seja em qual área que for, nós estamos tendo uma interpretação bíblica correta, que vai construir algo em nós e não nos deixar da forma que nós estamos. Estagnados, talvez não estamos crescendo, talvez nós estamos só sendo massacrados pelas situações da nossa vida, devastados por elas. Eu quero que você saia desse lugar para uma construção que vai permanecer por toda a sua vida, ok? Então aqui estão 8 características de tribulação e perseguição, a qual você pode identificar as que vocês estão passando hoje na sua vida e talvez ter uma interpretação diferente que vai levar você a construir e não destruir aquilo que você está fazendo hoje. Primeira coisa, a tribulação nos torna cônscios que somos criaturas ultradependentes em Deus. Você identifica isso? A tribulação traz à nossa consciência a verdade de que nós somos criaturas ultradependentes em Deus. Você reconhece? Quem reconhece isso? É só quando a tribulação vem que a gente reconhece isso, né? Porque até o momento que está na calmaria e está tudo bem, a gente se acha autossuficiente. Mas é quando a tribulação vem que a gente cai a ficha, não é verdade? Então quando vem a enfermidade grave, os choques severos, uma tristeza talvez avassaladora, os desafios do nosso próprio coração, os desânimos do nosso coração, as desilusões com a vida, todas essas coisas são professores, não são? Não ensinam todas essas coisas? Ensinam-nos constantemente. E nada nos deixa mais ligados e mais alertas do que as lutas e as adversidades. Agora, nós vamos ler Bíblia hoje bastante, tá, gente? Eu quero que você fique preparado para isso, ok? Então, enquanto eu vou te dando uma pequena introdução aqui, nós vamos ler isso no texto bíblico, esse primeiro ponto aqui, que nos torna totalmente dependentes. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Ageu, está lá no Antigo Testamento. Sei que não é um livro muito comum da gente ler, mas encaixa muito bem aqui no que nós estamos falando. Ageu capítulo 1 mesmo, nós vamos ler do 1 ao 11. Deixa sua Bíblia aberta aí que você vai ler bastante hoje, tá? Nós vamos vasculhar ela toda. Olha no índice, não tem problema não, tá? Não é vergonha fazer isso não, tá? Ageu capítulo 1. Enquanto você procura aí, vai me ouvindo, só pra gente não perder tempo aqui, pra gente correr um pouquinho. Deixa eu dar pra você a introdução do que está acontecendo aqui durante a profecia do profeta Ageu. O povo de Israel está saindo de um período de 70 anos de exílio na Babilônia. E o que acontece? Isso é o período de Neemias, de Esdras, ok? Você já leu o livro de Neemias aí, da reconstrução dos muros. Esdras vem para a reconstrução do templo e para finalizar esse momento. E o que aconteceu é que o povo voltou para casa. E eles voltaram para casa com uma intenção muito nobre. A intenção nobre deles era o seguinte: vamos reconstruir o templo do Senhor. Esse era o desejo do coração deles. Vamos fazer isso. E o que aconteceu é que vem esse pensamento que é nosso também, sabe aquele? Não, antes de eu botar coisas de Deus em ordem, eu tenho que botar a minha vida em ordem. Já viu essa? Não, antes de eu ajudar alguém, eu tenho que me ajudar. Antes de eu amar alguém, eu tenho que amar a mim mesmo. Já ouviu essas ideias filosóficas e equivocadas? Porque não é assim que funciona, na verdade. E o que aconteceu é o seguinte, falou assim, não, nós vamos reconstruir, essa é a nossa intenção, nosso coração está voltado para a reconstrução do templo do Senhor. Mas deixa eu colocar minha casa em ordem primeiro, antes de eu fazer isso. E diz o texto bíblico que os historiadores afirmam que demorou 16 anos
Desde que eles voltaram para recomeçar. Eles começavam e paravam. E durante 16 anos a casa do Senhor não estava construída. Enquanto a casa de cada um deles estava bonitinha, perfeita, seu lugar, jardim pronto, churrasqueira no quintal, tudo perfeito, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E ficava naquela preguiça, falou assim, quando der a gente vai, a gente está muito ocupado, a gente está trabalhando, tem que reconstruir a terra, tem que plantar, tem que fazer um monte de coisa. Eles estavam preocupados com si mesmos e esqueceram completamente do templo do Senhor. Agora, vamos fazer isso uma interpretação correta aqui pra gente não errar, tá? O templo naquela época é plenamente diferente da igreja hoje, tá, gente? Completamente diferente a ideia. Por quê? Era no templo que céu e terra se encontravam para os judeus. Não era em nós, o Espírito Santo está em nós somos a igreja, nós sabemos disso. São pessoas a igreja. Mas naquela época não era assim. O único lugar onde eles tinham comunhão com Deus e onde tinham comunhão uns com os outros em Deus era no templo. Era a identidade social e espiritual do povo de Israel. Sem templo, sem Deus. Entendeu? Por isso que eu estou falando que isso é muito sério, a gente entender isso. Se não tem templo naquela época, não tem relacionamento com Deus, porque o único meio, o único intercessor entre eles e Deus era o templo. Era ali que faziam os sacrifícios, o perdão era dado, era naquele lugar, para aquela religião, para aquele povo, que Deus se encontrava com eles. Então era fundamental, é como se você não tivesse Bíblia hoje, não tivesse uma igreja, não tivesse um quarto, e você não soubesse que deveria orar. Eles simplesmente rejeitaram o princípio espiritual da vida deles. E aí Deus levanta Ageu para falar com eles. E repare o que Ageu fala com eles. Acompanhe a leitura comigo. Diz assim no texto. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Repare, fino acabamento, tá? Ele não está falando assim, vocês estão em tendas e agora vem construir meu templo. Não, eles construíram e fizeram do jeito que eles queriam e bonito ainda o negócio, bem feito, bem acabado, tudo arrumadinho, tudo no seu lugar do jeito que eles queriam. Ok? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e vocês comem, mas bebem, mas não vestem-se, mas não. Aquele que recebe salário recebe para colocá-lo onde? Numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construa um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Pegou aqui? Então Deus está colocando o povo contra a parede. Por quê? Eles ficaram acostumados. Eles trouxeram a religião para uma esfera de preguiça, de banalidade, de uma coisa comum, uma coisa sem sentido, uma coisa que era uma parte da vida deles e não a vida deles, não o estilo de vida deles. E nós corremos o mesmo risco. Quando nós estamos vivendo o tempo da calmaria, nós temos a tendência a relaxar exatamente como esse povo relaxou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o maior problema do cristão é a normalidade. Quando está tudo bem, vida financeira em ordem, casamento está bom, a igreja é legal, a gente tem um trabalho bacana, a gente está construindo, a gente começa a gerar projetos pessoais. Quando essas coisas começam a tomar uma forma, esse é o maior perigo para nós. Porque nós temos a tendência a gostar desse lugar e não nos apressar em crescer espiritualmente, conhecer mais a Deus. O período da calmaria e da normalidade é um período de maior perigo para nós. Cuidado com a normalidade na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. Cristão ativo não tem vida normal. Se você está orando, intercedendo, fazendo a obra, ganhando vidas, consolidando as pessoas, aconselhando pessoas, você vai passar por lutas. E deixa eu dizer outra coisa. Se nada está acontecendo, se você está vivendo um tempo agora que não tem nenhuma perseguição, nenhuma tribulação, alguma coisa está errado. Talvez o diabo está gostando do seu estilo de vida. Ele não está te incomodando em nada e quer que você permaneça aí. Deixa eu recomendar um livro para vocês, né? Gosto muito de ler. A Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis. Vai ler esse livro, você precisa ler esse livro. É uma ficção, mas tem muito sentido o que ele fala. E numa dessas passagens do livro diz assim, o diabo diz ao aprendiz, fala assim, e o fulano lá?
Não, fulano tá bem, tá na igreja, fica sentadinho lá no banco, tá de boa. Então deixa ele do jeito que ele tá. Entendeu? Porque esse lugar de calmaria, onde nós não estamos fazendo nada, não estamos servindo, não estamos nos auto-sacrificando por alguma causa nobre, é um período de muito perigo para nós. E outra coisa, deixa eu dizer mais um parênteses aqui. Não espere que alguém mande você fazer isso. Não espere que nós tenhamos um projeto como igreja, ou eu, pastor, diz assim, não, gente, esse é o mês do jejum, vamos jejuar, aí o crente jejua. Quando o pastor não manda, ninguém jejua, ninguém ora, ninguém faz nada, né? Não, esse vai ser o mês de ganhar vida, aí todo mundo vai ganhar vida. Pelo amor de Deus, gente, isso é fé criança. Se nós precisamos que o pastor mande a gente fazer as disciplinas espirituais, que são princípios fundamentais da nossa fé ainda é infantil. Nós precisamos amadurecer, em nome de Jesus, amém? Então as tribulações e as perseguições são melhores amigas, em primeiro ponto aqui, porque elas nos tornam criaturas ultramente dependentes em Deus. Segunda coisa, a tribulação nos faz nos aproximar de outras pessoas. Não é verdade isso? É só passar por uma luta que você já gruda em alguém. É só passar uma luta que você encontra alguém para se identificar naquela luta. Ela é ótima para isso. Quando nós estamos vivendo na solidão, e aí nós passamos por uma luta, eu te garanto que é uma coisa humana. Foi programado esse nós, que nós procuremos alguém. E às vezes até é o Facebook, meu amigo, que a gente procura. Mas é alguém. Tem alguém que você quer expressar sua dor, sua frustração, sua decepção. Quando você posta alguma coisa lá, não venha me dizer assim, não, porque eu não quero falar pra ninguém da minha dor. Você postou, você está falando pro mundo da sua dor. Você não está falando só pra alguém. Você está falando para todos os seus amigos e todas as pessoas que te conhecem a sua dor. Por quê? Porque existe uma necessidade em nós de compartilhar as nossas dores e compartilhar as nossas tribulações. E sabe o que é mais lindo nisso? Isso funciona especialmente para aqueles que estão sendo atribulados conosco. É principalmente para eles, porque nenhuma experiência humana é capaz de fazer isso melhor do que a tribulação. Sério, vamos ver isso na Bíblia? Abra comigo aí rapidinho, 2 Coríntios capítulo 1. Olha só, a Bíblia mesmo revela isso. O que a Bíblia está nos revelando? Que a tribulação e a perseguição são instrumentos de Deus para o nosso desenvolvimento como pessoa, como cristãos, como crentes. Olha o texto, 2 Coríntios 1, acharam? Amém. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Ok, então tem uma promessa aqui. Se você está passando por tribulação, Deus é o seu consolador. 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 Pegou? É uma palavra composta. Consolador. Então Deus é o nosso consolador. Então a primeira fonte, o primeiro lugar que eu devo chorar e depositar as minhas lágrimas é nele. Ele é o primeiro. Depois eu posso depositar no outro, mas ele tem que ser a primeira fonte de depósito. Tá? O primeiro lugar que nós vamos depositar nossas lágrimas é nele. E aí nele nós vamos encontrar força para, junto com outros irmãos, compartilhar essa dor, compartilhar nossos sofrimentos e dores. Mas começa nele, porque ele é o Deus de toda consolação. Aí diz o seguinte, que ele nos consola em todas as nossas tribulações, promessas. Mas a promessa tem um requisito. A promessa tem uma condicional. Qual é o propósito dele nos consolar em todas as nossas tribulações? Para que, repare que tem um propósito, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, pastor, quando que eu recebo a cura, a restauração e a completitude da consolação que Deus tem para mim? Quando aquela consolação que Deus me deu não fica em mim. Quando ela consola outro. Então, a partir do momento que você passou por um estágio, por uma fase na sua vida, comece a orar e pedir a Deus que coloque uma pessoa na sua vida que passou, está passando, ou vai passar pelo mesmo estágio que você passou. Porque é necessário que esse rio, esse canal flua para que ela se torne completa e tenha seu propósito final. É importantíssimo isso, porque é a tribulação que nos ajuda a nos identificar com o outro. Agora, temos que entender uma coisa muito importante teológica até aqui, porque senão a gente erra, que é o seguinte: Deus não manda tribulação para ninguém, reparou? O que ele manda é provação. Tem uma diferença enorme entre tribulação, que não é Deus que manda. Nenhum texto na Bíblia diz que Deus manda tribulação. Ou Deus tenta alguém. A própria Bíblia diz em Tiago 4 que Deus não tenta ninguém. Então Deus não envia tribulação para ninguém. Deus nos faz passar por provações.
Então deixa eu explicar o que é cada um. Primeiramente, tribulação. Tribulação é uma consequência de efeitos internos ou externos causados por nós ou por outros. Ok? Tribulação, preste atenção que isso é muito importante, é uma consequência de efeitos internos, ou seja, algo que eu causei em mim mesmo, ou externos, ou seja, causados por outros em mim. Isso é tribulação. Provação é o seguinte, são provas dadas por Deus, que através de uma autorreflexão podemos julgar o nível e comprometimento da nossa relação com Ele e da nossa fé. Então Ele faz nos passar por um teste ou por uma prova que nos ajuda a autorrefletir se o nosso progresso, se a nossa maturidade está sendo desenvolvida, estamos crescendo ou não. Isso é provação. Tribulação é completamente diferente. Você não precisa abrir, deixa eu ler um texto para você. 1 Pedro 1, de 6 a 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Repare o texto, ele fala provação. Então, embora vocês estão tristes por um pouco tempo, porque estão passando por todo que tipo de provação, assim acontece, diz o apóstolo, para que fique comprovada a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então ela tem um propósito, a provação vem para refinar o nosso caráter, refinar a nossa vida, para que nós possamos ser apresentados irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Então é fundamental nós entendermos isso. Provação vem de Deus para refinar. Tribulação vem das nossas escolhas, decisões, ou das coisas que as pessoas fazem contra nós. Então, identificar essas coisas é um processo, um exercício de maturidade que todo cristão deve fazer. Então, segundo ponto, qual que é? A tribulação nos faz nos aproximar de outros seres humanos. Terceiro, a perseguição e a tribulação servem de excelentes disciplinadoras. Pegou? A perseguição e a tribulação servem de excelentes disciplinadoras. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Nós somos péssimos, ok? Péssimos, nós temos uma péssima capacidade de julgar entre valores eternos e valores temporários ou terrenos. Nós não sabemos fazer isso. Mas quando a perseguição e a tribulação chega, nós começamos a verdadeiramente valorizar o que tem valor. Esse dedicado, e faz isso na igreja, faz um monte de coisa, corre, é um ativista de carteirinha, faz tudo tal, aí vem a perseguição e fala assim, puxa, vamos dizer assim, no caso do exemplo que eu dei aqui agora, a família começa a se distanciar dele, os filhos começam a fazer o que é errado, ele não tem um papel muito participativo na família, porque ele está sempre ocupado com outras coisas, aí de repente o filho cai em pecado, ou o filho entra nas drogas, alguma coisa acontece, o que essa pessoa costumamente faz? Ela desliga de todo aquele ativismo, tudo que ela fez e vai concentrar naquilo que tem valor. Não é assim que acontece? Pois é, a tribulação é uma excelente disciplinadora exatamente por esse fato. Vamos ser bem claros e radicais aqui e diretos? Eu detesto isso, falar isso, mas tem que falar isso. Mas é só um câncer aparecer que muda completamente a perspectiva de vida de alguém, não é? É só a terra tremer que os crentes voltam até para a igreja, né? Não é? É só um abalo em alguma área da vida que a gente começa a valorizar o que tem verdadeiramente valor. Não é assim, querido. Sabe por quê? No leito de morte, lá na cama do hospital, seja onde for que você está no seu último dia de vida, ninguém vai pedir a chave do BMW, ninguém vai pedir saber como é que está a casa. Nenhuma pessoa no estágio final de vida vai pedir pelas coisas e os bens da vida. Mas sabe o que define uma pessoa rica? Sabe o que define uma pessoa de valor? Não é o legado financeiro, material que ela deixou na vida dela. Mas sabe o que é? É quantas pessoas vão estar ao redor da cama dela, no leito de morte dela. Aí que está o verdadeiro valor. É quantas pessoas vão estar te visitando lá, naquela última semana, no último dia da sua vida. Quantas pessoas se interessaram pelo fato que você está vivendo aquilo que você está vivendo. Aí você pode contar o valor que você tem. Aí você pode contar o impacto que você fez. Aí você pode contar o legado que você deixou. É só nessa hora que as coisas se tornam numa perspectiva completamente diferente. E não tem nada melhor do que a perseguição para nos dar esse valor. Para nos fazer valorizar o que verdadeiramente tem valor na vida. Ela é uma excelente disciplinadora, não é?
Porque quando a gente está fazendo aquilo que não tem nada a ver e que não tem significância eterna, que não tem valor eterno, Deus manda umas perseguições dessa e umas tribulações dessa para a gente acordar para a vida e ver o que verdadeiramente tem valor. Posso te mostrar isso na Bíblia. Eu tenho tanto esboço aqui ainda, gente, que eu não estou nem querendo dar exemplo demais. Mas deixa eu dizer uma coisa. Atos capítulo 6 é extraordinário para isso. Porque Atos capítulo 6, a gente nunca leu por essa perspectiva, mas eu vou te mostrar essa perspectiva. Tá? Que é o seguinte. A igreja começa a tomar uma forma, os apóstolos agora estão em Jerusalém, e eles têm uma missão, e Jesus dá a missão a eles. Antes de ascender ao Pai, o que Jesus diz? Vão para Jerusalém, de lá recebereis poder para serem minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, certo? O que a igreja faz em seu início? Ela senta em Jerusalém e fica confortável lá, e gosta demais daquilo. Aí está lá Pedrão pregando a palavra, né? As coisas estão indo bem, a igreja está crescendo em Jerusalém, e o povo está gostando da ideia de ter uma igreja mega church. Está gostando da ideia da igrejinha lá, todo mundo lá em Jerusalém, tudo confortável e tal. E o que acontece? As viúvas começam a brigar. Aí as viúvas começam a brigar, aí a coleta começa a ser, né, tá dando preferência a um do que ao outro, aí começa a ter problema. Aí isso já vem uma tribulação, já começou um problema, o primeiro problema da igreja. Até agora estava todo mundo dando seus bens, compartilhavam tudo, reuniam em casa, no templo, estava tudo assim de acordo com o manual. Aí tem esse primeiro problema. Qual é a postura dos apóstolos? Nós vamos agora nos dedicar à palavra e à oração e vamos botar a gente para servir o povo. Certo? Aí levantam 7 homens cheios do Espírito Santo para servir a igreja e eles vão se dedicar ao quê? À palavra e à oração. O que acontece no próximo capítulo? Estevão é apedrejado. O que acontece depois disso? A igreja é espalhada por toda a terra. Vocês querem ficar bonitinho orando aí? Vocês querem ficar aí no seu lugar aí? Então eu vou te mandar a perseguição como disciplinador para que você entenda que eu chamei vocês não é para ficar em Jerusalém, é para usar Jerusalém como a base para impactar todo mundo. Começa a perseguição. Então vamos trazer isso para nós agora? Aperta o cinto aí, vem. Assim, se você está acostumado, sentado, bonitinho, as coisas estão indo bem, você está finzaço da igreja, está uma maravilha, você gosta pra caramba desse momento agora, nossa, tá tudo bonitinho, pastor, agora tá, né, encaixou tudo no lugar. Se prepare, meu irmão, não fica aí não, porque Deus vai mandar um disciplinador. Não tá legal isso, não é bom ficar confortável, não é bom na fé ficar confortável, você precisa sempre ter um projeto, sempre ter uma missão. Eu não estou falando assim, vou ganhar o mundo, ganha a si mesmo primeiro, depois ganha sua esposa, depois ganha seus filhos, depois ganha o vizinho, depois... Mas não fique confortável onde você está. Isso pode ser um grande perigo para você. Amém? Nós precisamos de ver isso de uma forma diferente. Isso é muito importante. Ok? Então, ponto 3. Não sei se eu vou conseguir fazer os 8 não, tá, gente? Vou indo aqui, ó. Quando bater o horário aqui, a gente para, que vai ser na próxima vez a gente continua. Qual é o ponto 3, então? Quem está anotando aí? Perseguição e a tribulação são excelentes disciplinadores. Ponto 4. A perseguição e a tribulação podem resultar de uma semeadura má ou insensata. A tribulação e a perseguição podem resultar de uma semeadura má e insensata. O que eu quero dizer com isso? Que nesses casos, a perseguição e a tribulação servem como castigo. Como assim? Porque nós somos a causa delas. O nosso mau comportamento no trabalho, nosso individualismo ou orgulho, são sementes que geram tribulações e perseguições. A palavra de Deus diz assim, ó, se Deus te ama, Ele vai te disciplinar, não é? Porque Deus corrige o filho porque Ele ama o filho. Então Ele corrige o filho que ama. Certo? Então, nesse caso, por essa perspectiva, a tribulação é um castigo que vem de Deus, da nossa parte. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês entenderem o que eu estou falando. Às vezes as pessoas vêm pedir oração pelo trabalho. Assim, pastor, estou sendo perseguido, o negócio está feio lá. Eu já começo a botar um pé atrás, lá atrás, sabe? Lá embaixo, assim. Interessante, né, fulano? Todo trabalho que você entra, você pede oração. Não é interessante esse negócio? O fator, assim, em comum, entre todas as fábricas que você entra, é que você é o problema. Não é interessante isso? Que você sempre está pedindo oração? E a verdade é o seguinte, a pessoa é uma péssima funcionária e merece o que está acontecendo. Deus está usando o ímpio contra ela, para poder moldar o caráter dela. Então tem perseguição e tribulação na nossa vida que vem para nos ajudar, para nos colocar no lugar certo, moldar nosso caráter, mudar nossa vida. Eu estou dando para vocês aqui, é tipo um caleidoscópio assim, de multifacetal, assim, de como a perseguição e a tribulação têm inúmeras funções
no cristão. E por isso que ela, para mim, é a melhor amiga do cristão. Porque ela trabalha de várias formas, de vários ângulos, de várias perspectivas e pode construir aquilo que Deus quer construir em nós. Então deixa eu dar um conselho para você, tá? Existe uma necessidade de você fazer uma avaliação em meio à tribulação. Então vai aqui a ordem de avaliação que eu quero que você faça. Primeira coisa, saiba se você é um malfeitor. Ok? Aconteceu X. Então eu vou pegar X, vou trazer aqui e vou falar assim, será que eu sou a causa disso? Será que é razão? Vou dar um exemplo. Porque minha esposa está tão irritada comigo hoje, sou eu mesmo. Porque a coisa mais fácil e mais covarde se fazer é já se justificar ou colocar a culpa no outro. Tenha pelo menos a capacidade de dar 2 passos para trás e ver se você não é a causa do problema. Primeira coisa, tá? Tá tendo perseguição na fábrica? Tá tendo problema lá? Perceba-se no meio disso. E veja se você é a causa número 1 dessa situação. Isso é maturidade. Isso é Cristo em você. Isso é você realmente ter uma postura cristã diante de uma situação. Então, primeira avaliação, sou eu o malfeitor? Segundo, é provação de Deus para transformar alguma coisa no meu caráter? Tá entendendo? Agora, repare uma coisa, é só 2 pontos mesmo. Eu deixei de fora uma coisa, não deixei? Será que é culpa do outro? Essa avaliação a gente não faz. Sabe por que a gente não faz essa avaliação se a culpa é do outro? Porque se a culpa é do outro, o julgamento é automático. Você vai saber na hora se é do outro. E vai se manifestar imediatamente. Então a gente nunca procura saber na avaliação das tribulações e perseguições se a culpa vem de fora. A gente sempre olha para ver se a culpa vem de dentro. E se vem de dentro, primeiro, sou eu? E se não sou eu, o que Deus quer trabalhar no meu caráter através dessa situação? Isso é ter a mente de Cristo e a mesma forma de pensar que Ele. É chamar para si a responsabilidade, querido. Porque mesmo em último caso, que tem tudo a ver com uma situação externa, se Deus é Deus e eu sei que Ele é justo, essa situação irá se manifestar e você será encontrado inocente. Não se preocupe. A palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. E nós não devemos fazer justiça com as nossas mãos, porque quando nós fazemos justiça com as nossas mãos, Deus sai de cena. Na ira dos homens não opera a justiça de Deus. É isso que a palavra diz. Então, a partir de uma situação que você está passando por uma luta e você tenta fazer justiça com as suas mãos, você chamou Deus para sair de cena. Você convidou Deus a sair da situação. Mas quando nós reconhecemos que nós somos os malfeitores, nós podemos nos arrepender e resolver a situação. E quando nós reconhecemos que é uma situação que Deus quer trabalhar no nosso caráter, nós agradecemos e chamamos ela para que termine logo, para que Deus possa nos ensinar aquilo que precisamos ensinar e sairmos do deserto. Está entendendo? Isso é fundamental, isso é maturidade cristã, isso todo mundo precisa. Quinto, a perseguição e a tribulação podem ensinar-nos algo acerca da seriedade e da malignidade do pecado. Não é verdade isso? É desesperador às vezes, não é? A gente vê quanta maldade existe no mundo hoje. Nós vemos como que essas coisas se manifestem. Como nós vemos pessoas ímpias perpetuando atos desumanos pela terra contra outras pessoas. Ações alicerçadas em ódio, egoísmo, ambição. Nós podemos repelir esses males, não podemos? Quando você vê alguém na sua fábrica cometendo injustiça, discriminação, é uma forma de você ver o mal se manifestando em vida e você repelir, você não permitir que aquilo te atraia ou que aquilo entre em você e você faça a mesma coisa. São sinais, são exemplos que nos ajudam a viver de uma forma completamente diferente. Nós precisamos entender isso. Por exemplo, o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E mais perto de nós, as causas, assim, avassaladoras do desvio de dinheiro público que nós estamos vendo no Brasil hoje. A corrupção que está matando milhares e milhares de gente. A gente não vê isso nas notícias, gente. Mas quando a corrupção acontece dentro de uma prefeitura de uma cidade local, o dinheiro sendo tirado da escola e da saúde. E tem muitas e muitas pessoas que morreram nos hospitais por causa dessa verba que faltava. Mas nós estamos olhando só para o crime, ou então só para o criminoso, para o político, ou seja, para quem for, e olhando assim, não, tem que devolver o dinheiro, mas esse dinheiro já teve uma causa fatal na história. Já matou muita gente. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver que nós podemos repelir isso, nós podemos tomar uma postura diferente. A tribulação e a perseguição também traz isso. Traz um sentido real do que é o mal. Está entendendo? Porque às vezes a gente vê mal assim como
uma coisa banal, meio assim, nada a ver. Não é nada disso, é muito ruim mesmo. Tem coisas assim que são terríveis. Nós estamos muito bem no Japão, queridos, vivendo em segurança. A justiça funciona aqui, as leis são observadas. Mas é só você fazer uma viagem para o Brasil que você já começa a ver a injustiça. Não é verdade? Na sua cidade, você sabe muito bem, vai lá e vê os postos de saúde, vai ver as ruas, vai ver a organização da cidade, você já vai ver quanta injustiça é feita. E por quê? Por causa da corrupção. Não é porque as pessoas não dão impostos suficientes, não é porque as coisas não acontecem como deviam acontecer, é porque as pessoas estão usando isso para o mal. E nós precisamos denunciar o mal, e nós podemos repelir o mal, e nós não podemos deixar com que isso seja uma proposta de vida para nós. Amém? Amém. Sexto, a tribulação, a perseguição pode expurgar da nossa vida tanto pecado quanto elementos inconvenientes na nossa jornada de fé. Vou explicar isso aqui, mas pegou a pegada aqui qual que é? A perseguição e a tribulação pode tirar, expurgar da nossa vida tanto pecado quanto elementos inconvenientes na nossa jornada de fé. Já viu esse ditado? Tem males que vêm para o bem? Já viu esse ditado? É sobre isso que eu estou falando aqui. Por quê? Porque às vezes a tribulação e a perseguição retira coisas da nossa vida que pensamos serem boas, mas na verdade estão nos atrapalhando. Não é? Nossa, perdi aquele emprego, não acredito, cara, tava ganhando uma nota, tava bem pra caramba, fazendo isso aqui, tudo acontecendo. De repente, do nada, o cara me mandou embora. E naquele momento ali você não entendeu, não sabe o que Deus está fazendo nos bastidores, o que está acontecendo por detrás daquilo, qual é a situação, qual é o momento. E aí, anos depois, quando você está num novo emprego, ou quando você está numa nova situação, até mudou de região por causa disso, você entende porque Deus tirou daquilo, porque aquilo estava consumindo a sua vida, você estava dando toda a atenção àquilo, sua família estava deixando de lado, você estava ganhando dinheiro, mas perdendo o que vai ter valor na sua vida, e você começa a reconhecer isso só depois de passar por uma imensa tribulação e perseguição. Entendeu? Quantos aqui já experimentaram isso? De passar uma situação muito ruim e depois, muitos anos depois, entender que aquilo veio para o seu bem. Que aquilo foi importante para você no momento da sua vida. Eu estou generalizando, não estou dizendo que tudo é assim não, mas eu estou dizendo que tem muitas tribulações e perseguições que têm esse propósito. Certo? Nós temos que entender isso. Precisamos reconhecer isso. Sétimo, a tribulação e a perseguição podem fazer com que a nossa podem fazer com que a nossa entrada futura e herança celestial seja algo mais jubiloso. Assim, sabe? É só quando a gente passa por luta que a gente tem saudade do céu. Né? Eu sei que essa frase é bem filosófica, assim, no sentido, mas nós temos que ter saudade de algo que a gente não conhece ainda na fé cristã. Nós temos que ter, assim, uma coisa aqui dentro de nós, fala assim, nossa, esse mundo é muito ruim, as coisas acontecem de uma forma tão cabreiras, tão feias aqui, as coisas não dão certo, eu não tenho paz o tempo todo, sempre perseguição, sempre tribulação, que dá, assim, saudade de experimentar a glória com Cristo. Se a gente não passa por tribulação e tudo está bem, a gente acostuma com a terra, gente, não acostuma. A gente gosta da terra, a gente encontra um lugar confortável na terra, a gente quer viver aqui, a gente começa a se acostumar e começa a criar, né, um monte de coisa ao redor para ficar mais confortável ainda na nossa situação. Mas quando a tribulação vem, a gente tem vontade de estar no céu. Dá vontade de ir embora, dá vontade de ir para lá, dá vontade de viver com Cristo. Nos faz ter vontade de ir para o céu. A tribulação tem esse propósito também. É na calmaria que Deus manda uma bronca para você, te dá uma bronca assim, sabe, daquelas boas, te disciplina, né, te coloca em disciplina, faz alguma coisa, chacoalha a sua vida ao ponto de falar assim, nossa, cara, eu estava muito bem aqui, as coisas estavam indo bem, estava tudo normal, o que aconteceu? Aí você fala assim, nossa, sabe por quê? É porque eu estou gostando de ficar aqui na terra, estou gostando de viver aqui. Então ela nos dá saudade do céu, ela deseja que Cristo volte logo. Todo cristão tem que ter esse desejo dentro dele, querido, que Cristo volte, Maranata, volta, Senhor Jesus. E às vezes nós nos acostumamos tanto com essa terra que a gente fala assim, Jesus, dá mais um tempinho aí, segura aí que tá muito bom. Entendeu? Não, Jesus, agora eu comprei minha casa, o meu carro do meu sonho tá lá, deixa eu dirigir ele mais um ano, segura aí, Jesus. É isso que o mundo faz, gente. E a tecnologia e os avanços hoje em dia estão nos tornando cada dia mais confortáveis. Eu não sei se você viu isso, nos Estados Unidos já está acontecendo isso, tá? Mas a Amazon, ela traz de drone para sua casa comida agora. De drone. O negócio vem, você faz na compra, tá? No celular, aí você manda enviar, vem de drone, chega na sua porta e deixa lá na sua caixa com banana, maçã, tudo que você queria para sua compra do mês. Tá lá.
Vai chegar um momento, não sei quem assistiu o filme aqui, o Wall-E. Já assistiu aquele filme, o Wall-E? Já assistiu? Qual é o filme que o pessoal tá tudo dentro, né? Aí tem o pessoal tudo gordinho assim, sentado nas cadeiras e tomando suco. É de criança, esse desenho de criança animado assim, né? A gente não vai sair mais, não vai precisar sair mais de casa pra nada. A gente vai se enfiar dentro da nossa casa e vão viver lá e vão ter tudo à nossa disposição a hora que a gente quer. A gente estava assistindo outro dia no YouTube lá, um supermercado que você vai entrar de carro agora, vai fazer a compra no carro, vai pegar, vai deixar do outro lado, você pega, bota no carro e vai embora. Você não precisa nem sair do carro mais. Imagina o nível de obesidade nessa sociedade. Imagina isso. Então tá tudo ficando cada dia mais confortável, mais acessível. E nós começamos é como a gente estivesse sentado naquele sofá bem confortável de couro, sabe, gigante, que cabe o seu corpo inteiro. E a gente vai entrando dentro do sofá assim, ó. Vai entrando. Daqui a pouco você está dentro do sofá engolido por ele e você não sabe. Você está feliz da vida. E às vezes a vida faz isso. E às vezes a gente está criando um ambiente onde isso se torna cada dia mais realidade. E a volta de Cristo, e a eternidade com Deus, e o céu já não é mais uma realidade, não está no nosso radar mais. Cuidado, queridos. Porque nós não fomos feitos para essa vida. Amém? Então você pode dizer comigo assim, graças a Deus? Diz assim, graças a Deus. Pelas perseguições e pelas tribulações. Porque se a gente pegar e tirar o céu do radar, a gente já está perdido, gente. Se a gente começar a focar aqui embaixo, nas coisas aqui do mundo, a gente já está perdido. Já era. Já nos perdemos completamente. Última coisa. Vou dar para terminar. Você me espera 10 minutinhos? A tribulação e a perseguição aprofundam e fortalecem a nossa expressão espiritual, de um modo que nenhuma outra coisa faz. Escute esse ponto que ele é muito importante. A tribulação e a perseguição aprofundam e fortalecem a nossa expressão espiritual, de uma forma que nenhuma outra coisa faz. Não tem coisa melhor para gerar intimidade com Deus do que a tribulação. Não é? Não tem coisa melhor para termos crescimento e intimidade com o Senhor do que a tribulação. Escute o que C.S. Lewis diz, que essa é uma das frases que eu mais amo dele. Ele diz assim, ó: Deus sussurra nos nossos ouvidos no meio do prazer. Escuta isso, que isso é muito legal. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Ele fala mediante a nossa consciência. Então repare, quando nós estamos vivendo uma vida de prazer, quando as coisas estão legais, Deus fala na nossa consciência. Então você vai fazer uma compra que você não deveria fazer e não precisa, aí você ouve o Espírito Santo falando assim, tem certeza que você precisa disso? Já viu isso? Quem já ouviu isso aqui? Aí você vai fazer uma viagem que na verdade é um gasto, não é nenhum investimento, não tem nada de bom, é simplesmente o que você quer. Aí você ouve o Espírito Santo falando assim, será que é hora de fazer isso? Será que é hora de fazer aquilo? Então Deus fala a nossa consciência quando nós estamos passando por momentos de calmaria. Mas escuta o que ele fala. Mas Deus clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o megafone para despertar um homem surdo. Reparou? É na hora da luta, da perseguição, da tribulação que Deus fala mais alto com a gente. É nessa hora que a nossa intimidade, a nossa percepção dele aumenta. Não é porque Deus falava menos na hora que a gente estava no prazer ou na calmaria e falava mais na hora do sofrimento. É a nossa percepção que aumentou. Então não é? Você reconhece isso? Né? Por exemplo, a gente está bem na igreja, está tudo bem, a gente está tendo um relacionamento com Deus, bem superficialzinho assim, suficiente para a nossa consciência ter alívio. Mas aí vem a tribulação e daqui a pouco a gente está na campanha de oração, a gente está de joelho, a gente está jejuando, fazendo tudo o que devia fazer, a gente faz quando nós estamos passando por uma luta em uma intensidade maior de tribulação. Não é verdade? Ela nunca é melhor e nunca é mais forte no momento da tribulação e da perseguição. Eu nunca vi, gente, tanto crente orar na hora da doença. Eu nunca vi tanto crente orar na hora de dificuldade, porta aberta de emprego, de mudanças geográficas, sair de um país para o outro, liberação de documentos. Essa é a hora que os crentes vão para a campanha, faz até coisa que não devia fazer, até promessa faz. Né? Nessas horas. Eu nunca vi tanto crente orando nessas horas. E parece que é nessa fronteira, sabe, do abismo é que nós conhecemos que nós temos Pai. É só quando a gente chega lá na fronteira, assim, na beira do abismo, é que a gente diz assim, opa, peraí, eu não estou sozinho. Parece que tem que chegar lá, não é verdade?
Enquanto a gente está com a situação ainda, algum controle sobre ela, a gente está em paz, está tranquilo, não ora tanto, faz aquela oração michuruca, sabe? A gente tá ok, né? Pede pastor, ora por mim. Sabe aquela, ora por mim? Ok, às vezes eu recebo isso, pastor, ora por mim. Eu falo assim, ok. Eu já faço todo dia, já faço para você todo dia. Mas assim, eu estou reparando que a pessoa está entrando num estágio de dificuldade. Aí ela faz ora por mim. Aí aumenta um pouquinho o grau, fala assim, pastor, ora por mim por aquilo. Aí o grau é tipo a fornalha, entendeu? A fornalha acende um pouquinho mais. Pastor, em nome de Jesus, vamos fazer uma campanha de oração? Parece que a gente tem que chegar lá na beiradinha pra gente acordar e descobrir que a gente tem um pai que sempre gritou, que sempre falou a nossa consciência e o nosso coração. Só que parece que nós só percebemos quando isso acontece. E sabe qual é o grande erro disso? É a nossa familiaridade com as coisas de Deus. Isso é um perigo assim, imenso para nós como crentes. A gente é familiar com as coisas de Deus. A gente sabe a Bíblia, a hora de abrir, a gente tem um horário para tudo, a gente tem horário para vir no culto, a gente tem a liturgia do culto. Não, agora é a hora da oferta, ok, estou preparado para isso. Tem gente que vem na igreja e só vem na hora do louvor porque sabe, vou chegar no final porque aí o louvor tá bom, entendeu? Já viu essa percepção, né? Então assim, não, porque assim, no louvor é assim, as primeiras músicas são assim, só para o povo chegar. Já falou essa? Eu falo de igreja grande, não é nosso caso, aqui a gente está pequeno ainda. Mas vamos dizer que a gente cresce, tipo assim. Aí tem uma organização de culto que é assim, ó. Toca aquelas duas músicas fraquinhas, que o povo está chegando ainda. Lá para 10, 15, 10 e meio, o povo chegou. Aí você canta aquela cheia da unção. Entendeu? Olha só que coisa suja isso, gente. Isso é tão falta de noção, de percepção. Porque, ó, quer ver outra coisa que o crente fala também? Tá? É assim, ó. Não, agora nós estamos aqui, então Deus está aqui. Deus esteve aqui ontem, hoje, esteve aqui, vai estar aqui amanhã. Deus não muda. Deus está em todos os lugares, diz a palavra de Deus. O que muda então, pastor? Qual é a minha experiência com a igreja num local como esse aqui? É a minha percepção dele. Por que a gente se reúne como igreja no domingo? Na verdade, nem precisa disso, gente. A gente faz isso porque a gente entende que há uma bênção especial para nós na nossa percepção de que Ele está entre nós. É isso que aumenta, porque nesse ambiente que a gente constrói, a gente faz, a percepção nossa aumenta, porque nós estamos concentrados em fazer aquilo. Você pode ter isso no seu quarto secreto. Você pode ter isso no carro, no caminho para casa. Depende da sua percepção e a sua avaliação de momento. Todos nós podemos isso. A igreja é importante, fundamental. É lógico que eu quero que você esteja aqui sempre. Porque juntos nós somos mais fortes e a bênção de Deus é dada de uma forma especial. Se manifesta de uma forma especial quando todos estão perceptivos ao que Ele está fazendo. Mas nós não podemos entrar nessa religiosidade superficial, automática, mecânica, de achar que não, agora Deus vai falar. Não, agora a música é boa, então agora vai se manifestar. Que isso, é besteira isso. Besteira, porque se torna obra, não se torna mais fé, não se torna mais graça. Se eu tenho que fazer alguma coisa para Deus se manifestar, não é mais graça, é eu. Eu me torno o centro do universo das coisas. Isso não pode acontecer jamais entre nós aqui. Então, a familiaridade com as coisas de Deus é uma coisa terrível. E quando nós perdemos a admiração, essa noção de maravilhamento, queridos, nós já estamos na estrada do desânimo. Nós já estamos na estrada de perdermos o brilho do Evangelho em nós. Quando as coisas de Deus já não tem mais admiração, não tem mais aquele... as coisas estão indo para o caminho errado, você está na trilha errada, volte, reconstrua o seu caminho de admiração. Tem uma palavra no inglês que eu não consigo traduzir em português, não importa o que, já tentei de várias formas. Mas essa palavra não se traduz, mas é uma palavra linda que tem uma profundidade de conteúdo tremendo, que é a palavra A-W-E no inglês. Ela é composta da palavra também awesome. Não sei se alguém já ouviu falar a palavra awesome. Awesome é uma coisa assim, estupenda, maravilhosa, incrível, né, extraordinária. Isso quer dizer awesome. Mas a palavra no português traduzido, de uma forma muito assim, simplória, é maravilhamento, admiração. E quando a gente perde essa admiração, quando a gente perde aquela vontade de entrar no quarto, botar a música e simplesmente elogiar a Deus, a gente já se perdeu na fé. A gente já está vivendo a familiaridade da fé. A gente já se tornou um religioso. E nós precisamos voltar a esse caminho. E não tem coisa melhor para nos trazer de volta a esse caminho do que a tribulação e a perseguição. A perseguição nos faz perceber Deus em todos e qualquer ambiente. Posso ler mais um texto para vocês e a gente vai finalizar? Marcos 10, 32. Abra comigo. É exatamente isso que está acontecendo nesse texto. Marcos 10, versículo 32.
É uma passagem que me assusta até hoje. Todas as vezes que eu leio, eu reflito nela. É uma passagem assim que tem meu coração. Quando eu ouvi a primeira vez, eu abracei ela e falei assim, nossa, eu não preciso perder, posso perder isso nunca. Acharam? Vamos ler juntos? Deixa eu contar até 3 se ele na sua versão aí. Marcos 10, 32. Vamos lá? 3, 2, 1. Iam... E Jesus ia diante deles. E eles se maravilharam, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Repare isso, ok? Vamos fazer aqui, vem cá, Pedrão, vem cá, Alex, rapidinho, vem cá, vai. Tá? Deixa eu ver. Vem cá, Fábio. Fica vocês 3 em fileira aqui, ó. Tá? Vocês estão subindo para Jerusalém. Fábio, você fica na frente. Jesus está aí. Você é Jesus hoje, tá bem? Tá de barba, vou deixar você ser Jesus. Vem aqui, fica aqui, ó. Vai andando para lá. Ok? Devagarinho assim, ó. Fica aqui. Olha o que está acontecendo, gente. É o seguinte, olha. Vem bem devagar, tá? Vai andando devagar. Vocês vêm andando. Aí, ó. Para aqui vocês. Pode parar aí. O que acontece é o seguinte. Esse povo está assim, ó. Jesus está atrás dele. E eles estão sentindo assim. É como se tivesse assim, esse aqui deu caganeira, esse aqui ficou chocado ao ponto que tremia o corpo todo, e não estava acontecendo uma coisa assim tão simples, era uma caminhada de um lugar para outro, e eles ficavam olhando para Jesus na frente deles, maravilhados e morrendo de medo, atemorizados, diz o texto. É esse ó que eu estou falando para vocês, sabe? Que a gente nunca pode perder. É isso aqui, ó, é de estar com Jesus, na presença de Jesus, diante de Deus, todo momento, 24 horas, toda hora, e não perder esse maravilhamento, essa admiração. Então eles estão caminhando, vai, devagar, e vocês também, vai morrendo de medo e maravilhado. E um tremendo, imagina essa cena, gente. Valeu, vamos dar salve para os atores de primeira. Você está reparando o que está acontecendo aqui? É na tribulação e na perseguição que a gente tem esse entendimento, a gente tem essa percepção, a gente tem essa noção de quem nosso Deus é, e de quem Jesus Cristo é, de quem o Espírito Santo é em nós. Nós não podemos perder isso, queridos. Se a gente perde isso, a gente perdeu tudo. Se você perder isso, essa igreja vai ficar chata. Não é porque a gente precisa fazer igreja, não é porque a gente não prega, não é porque a gente não fala louvor bem, não é porque a gente faz... Não. É porque não depende disso. Eu já fui em igrejas enormes, maravilhosas, com todas as estruturas do mundo, frias. Já entrei em igrejas com 4.000 pessoas que ninguém veio me cumprimentar no final, eu era visitante. E já entrei em igrejas com 15 que eu fui tocado por Deus, porque a percepção de ambiente daquelas pessoas era assim, Deus está aqui. Maravilhamento, admiração. Isso tem que sair daqui e tem que transformar nossa vida. E a tribulação e a perseguição são instrumentos de Deus e nossas amigas, para que nós jamais percamos Jesus de vista, para que jamais percamos essa noção de quem Ele é e possamos enfrentar cada uma delas no nosso dia a dia com admiração, com elogio, com adoração àquele que merece toda. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu gostaria que você refletisse em tudo que nós falamos. Eu dei muito conteúdo hoje, eu sei, devia talvez dividir no meio essa mensagem. Mas ok, foi o que foi. E eu vou até mandar esse esboço para você pensar essa semana. Para que você possa avaliar hoje todas as causas, situações que você esteja passando. E no meio delas todas, você primeiro descobrir se você é um malfeitor. E se não, e você está claro disso, você não é inocente, não se esqueça disso, mas você está claro. Você agora reparar como Deus está usando esse instrumento, amigo, para aumentar sua percepção, para aumentar sua admiração, para aumentar sua fé, para te fazer romper as suas limitações, para te fazer um crente convicto, alegre, maravilhado, fazer uma pessoa de bem com a vida, mas de bem com a vida porque sabe quem te salvou, e sabe quem é o Criador, e sabe quem é teu Pai, de mandar embora toda tristeza, todo desânimo, de
curar você das feridas que os outros causaram, de levar você a uma revelação profunda de quem Ele é. Eu quero dizer a você com toda certeza do mundo que essa tribulação, essa perseguição que talvez você esteja passando hoje, não é por acaso. Ela veio para aumentar a sua fé, para quebrar os ídolos que não estavam na sua vida, e para te levantar convicto de quem você é como filho, e para te ajudar no restante da caminhada gloriosa que você tem pela frente, olhando para o autor e consumador da sua fé sempre, com os olhos fitados nele, maravilhado e atemorizado o resto da sua vida, para que você não desista, para que você não veja como comum as coisas de Deus, que você não fique familiarizado com as coisas de Deus, mas que você vença, que você rompa, que você seja um crente ousado, um crente, útil na sua sociedade, um crente que é um testemunho, uma referência para as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero pedir uma coisa para você hoje. Vai ministrar uma canção para a gente. Você dobra os seus joelhos aí na sua cadeira, você tem um tempinho com Deus. Você, invoque o ó, invoque esse maravilhamento, invoque essa admiração por Deus. Você e ele aí no seu lugar, se você precisa chorar, chora. Se você precisa abraçar alguém, abraça. Se você precisa de algum auxílio nisso, faça. Isso aí, em nome de Jesus. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes Podcast, Seva Japão, Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.